Graça e paz, irmãos. Maravilhoso, né, irmãos? Estar aqui na frente dos irmãos. Aqui não, aqui dá nervoso, viu? Mas ver a face dos irmãos é muito bom, viu? Eu não tenho muito a falar, irmãos, porque, como muitos sabem, a mesa ela fala por si só, né? E acerca disso, o nosso Senhor ele nos fala em 1 Coríntios 11, 23, que é o motivo do qual nós estamos aqui. Fazer memória da morte desse Senhor. Até pode, né, soar estranho para quem não conhece, soa estranho a quem Deus não revelou esse mistério. Nós estarmos aqui aos domingos fazendo memória da morte de uma pessoa, de um Senhor, de um Deus que decidiu nos amar. Talvez para alguém que esteja nos visitando soe estranho. Para alguém que não foi revelado esse mistério, fique estranho. Ele pense, seria melhor se nós fizéssemos memória da ressurreição, dos milagres desse Deus. Mas aprove a Deus nos revelar esse mistério da morte de Jesus, para que o nosso Deus fosse glorificado, porque foi em obediência que Ele morreu, e Ele pede para que nós façamos memória da morte, não como em dezembro do nascimento, como o povo faz memória no Natal, mas Ele pede para que façamos memória da morte. Aleluia. E isso é maravilhoso, irmãos. E não só da morte, quando nós fazemos memória, não só do momento de se entregar, né, entregar o seu espírito, mas é lembrar de todo o sofrimento que houve ao nosso Senhor. E nós pensamos, a Bíblia relata, está escrito que foram vários escárnios, açoites, bofetões, né? E foi um sofrimento na carne, foi terrível, né? Mas o Senhor passou por isso e Ele foi glorificado. E a gente sabe, não é novidade para nós que o nosso Senhor ali no monte, né? Ele pede para que Deus, se possível, afaste dele, né, aquele cálice. Mas ele não se refere àquele sofrimento carnal, tudo aquilo que ele ia padecer como homem. O maior sofrimento do nosso Senhor foi a separação que ia haver, ele pensar de uma eternidade que ele passou, que nós não conseguimos mensurar, uma eternidade passada em comunhão com o seu Pai, e por causa de nós, ele ter que abdicar dessa comunhão por um tempo. Esse foi o sofrimento do nosso Senhor, né? Ele obedeceu, ele teve essa separação de Deus por causa dos nossos pecados que ficaram sobre ele, e ele passou por tudo isso. E lá em Isaías, meu Deus do céu, ainda diz que Deus se agradou em moê-lo. E Deus, sabendo também que ia haver essa separação, dessa comunhão eterna dele com o Pai, do Pai com o Filho, e Deus ainda se agradou em moê-lo. É uma lição para nós tremenda. Jesus, ele morreu, e a consequência dos nossos pecados foi a separação por um tempo dele com o Pai. E para nós é o contrário, irmãos. Quando nós morremos, falo dessa morte que nós levamos, que o Senhor nos ajuda a levar nossa alma, nossa carne a morrer, ela traz comunhão com Deus. Aleluia. É o contrário.
né? E para a glória de Deus, irmãos, o nosso Senhor, ele foi obediente até a morte, para que nós possamos sim elevá-lo nessa manhã, louvá-lo e adorá-lo, né? Só vou ler para deixar registrado, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testemunho no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Era só isso que eu ia deixar para os irmãos. A memória é dele. A glória é para ele. Não é sobre mim e sobre você. Essa manhã é sobre ele. A glória é dele. Amém. Os irmãos não precisam procurar. 2 Timóteo 2,8 fala assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Essa é uma manhã, acima de tudo, uma manhã de ressurreição. Amém. Eu não sei como foi a semana dos irmãos, pode ser que tenha sido uma semana que, de algum modo, envolveu morte. Mas hoje é uma manhã de ressurreição. Como o Val acabou de dizer, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não estaremos aqui com alegria. Mas ao contemplar essa mesa, a gente se lembra que Jesus ressuscitou em um domingo. Maria Madalena foi lá, o túmulo estava aberto, ela se espantou. E ela pergunta para os homens: onde está o corpo do meu Senhor? E de repente o Senhor aparece para ela, né? Rabi, ela se espanta. E nessa manhã o Senhor possa se apresentar para nós também. Essa manhã é uma manhã de celebração, é uma manhã de vida. Lembramos da morte, mas não com desespero. Lembramos da morte do Senhor. Na ressurreição nos traz esperança, irmão. Que um dia toda lágrima será enxuta. A morte já não mais existirá. E a alegria será para sempre. Então que vamos celebrar com alegria, irmão. Eu agradeço aos irmãos, porque para mim está sendo uma manhã de ressurreição. A semana da gente às vezes é dura, às vezes não, as lutas não são externas, não, as lutas internas nos levam à morte. Antes fala assim: lembra-te de Jesus ressuscitado entre os mortos. Hebreus 12 fala assim: olhe para Jesus. É o que precisamos fazer. Olhar para Jesus e lembrar para Jesus. Não somente agora no domingo, não, irmão. A semana inteira. Quando a gente desvia os olhos do Senhor, provavelmente a gente vai estar na morte. Não tem saída, não tem direita, não tem esquerda. Nossos olhos têm que ser fixos no Senhor. Amém. Então que possamos celebrar a ressurreição do Senhor, lembrando para Jesus que a semana seja uma semana de ressurreição perpétua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E lembrando sempre que essa mesa está aberta a todos aqueles que são nascidos de novo, a todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que um dia tiverem encontro com esse Jesus maravilhoso. Independente de onde você reúne, irmão, você está reunindo no corpo. Então você está livre para partir se você tiver paz no Espírito. Se o Espírito Santo está dizendo que você não parta, ouça a voz do Espírito. Mas são convidados, entendeu? E como eu sempre falo, irmão, nós viveremos eternamente juntos em um corpo só. Lá não haverá mais desavença
Então, se hoje você está em conflito com algum irmão, vá lá, abrace seu irmão, peça perdão. A nossa visão é vertical, né? Olhando para o Senhor, mas também é na horizontal, olhando para o irmão que está do lado. Entendeu? Olhando para Val, Beto olhando aí para Marcelo, para Dani, para Lia, o casal, o trio aqui, essa família maravilhosa aqui na nossa frente, entendeu? Hoje é dia disso de comunhão, irmão. Você está de mal, fique de bem. Entendeu? Tá de mal, fique de bem. Tomando só mais um tempinho, crianças, é tão maravilhoso. A criança briga com a outra. Aí bota lá os dois para brincar, na mesma hora tá em amores. E a gente não guarda isso para muito tempo, irmão. A mesa também fala disso, a gente fala muito do Senhor, mas a gente se esquece dos nossos problemas de um para o outro, a gente deixa de falar aqui. Mas tem que ser falado, é necessário essa comunhão. Amém. Senão a gente vai viver em uma farsa, a gente vai partir um pão aqui, religiosamente. Misericórdia, Deus. Misericórdia. E a palavra que Val leu lá, justamente lá em Coríntios 11, Paulo está querendo consertar aquela situação que está tendo de desavença lá. Que quando reunimos é a mesa do Senhor, não é a nossa mesa que um come antes, outro come depois, não. É aquele que não tem, ficam com fome. É a mesa da unidade, da comunhão. Amém. Então o irmão que está do seu lado é o irmão pelo qual Cristo morreu. É o irmão que, querendo ou não, você vai ter que aturar a eternidade, né? A eternidade ele vai lá em tuas portas. Então aproveite, traz o céu, venha a nós o teu reino. Se a gente olhar a palavra, venha a nós o teu reino. E eu falo isso como fraco. Graças a Deus não estou de mal com ninguém aí, entendeu? Mas é isso, busque o irmão ao seu lado. E mais uma vez falando, vamos lembrar do Senhor. Ele trouxe aqueles discípulos para junto dele, né? Partiu o pão ali. Tudo isso simboliza essa unidade. Estavam todos juntos ali, partindo o pão. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por sua morte ali na cruz. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos amou até o fim, se entregando ali no Calvário, sendo perfurado por nós, Senhor, suas mãos e os seus pés, coroas de espinhos, Senhor, em sua cabeça, daquele que era santo, foi ferido em nosso favor. Muito obrigado por sua morte, Senhor. Nós, como tua igreja, abençoamos este pão que é o teu corpo, que foi rasgado por nós. Louvado seja o teu nome. Sim, Deus, nós somos gratos, sim, por toda a tua obra na cruz. Amém. Por ter se dado em favor de cada um de nós e pelo teu sangue que foi derramado ali em nosso favor. Na oração ali nasceu, o Senhor mesmo falou que o Senhor abençoou o sangue, abençoou o cálice e pediu para que nós o bebamos. Então, Deus, nós somos gratos, sim, por esse cálice, Senhor, em nome de Jesus.